Rádio Vizela. Sempre ligados consigo. Antes de mais, o meu grande agradecimento, um forte agradecimento ao programa Back on Track e de forma muito especial ao Jorge Coelho pelo convite que me foi endereçado. Eu sou a Ana Luísa Veloso e sou um pouco daquilo tudo que ele foi dizendo aqui no 1,64 m. E hoje vou apresentar-vos uma comunicação chamada Outras Músicas, Outra Escola, de forma a enquadrar um pouco um triângulo, digamos assim, profissional em que me movo. Por um lado, o da performance musical e da criação musical, por outro lado, o da investigação e, por outro lado, de facto, como já foi dito, o da educação. Vou começar, o PowerPoint aqui também eu uso muito para, quase para me ajudar a mim a guiar-me. Vou começar exatamente pelo meu percurso e para que me conheçam também um pouco melhor e depois possamos conversar a seguir a isto. O meu percurso pela música. Esta é uma fotografia retirada em Serralves, num projeto que lá fui apresentar, no âmbito do projeto SAAL, da arquitetura SAAL. Portanto, eu estive sempre ligada à música, quase sempre desde que me conheço. Sou guitarrista e comecei a tocar, portanto, num percurso muito informal, ligado a bandas rock e punk, essencialmente. Portanto, a minha formação começou por aí. Nessa altura não havia ainda as questões do YouTube, nem toda aquela facilidade nas aprendizagens, portanto eu aprendia muito com os amigos, trocava ideias, aprendia muito nas bandas, aprendia muito com quem eu dialogava naquela altura, né? Depois então fiz um percurso, digamos assim, mais formal, comecei a estudar guitarra clássica, primeiro no Silva Monteiro, depois no Conservatório, que terminei, e depois fiz a minha licenciatura na área de educação, na Escola Superior de Educação do Porto. Passei também pela Escola Superior de Música, mas percebi logo rapidamente que não era meu anseio, não era a minha vontade ser, digamos assim, guitarrista solista no âmbito da música erudita. Eu tinha outros interesses por outras músicas e tinha muito interesse em tocar em conjunto, portanto, por causa disso é que, digamos assim, decidi entrar depois por outras vias. Fiz um percurso normal, licenciei-me, depois fui trabalhar, fiz uma pós-graduação já com os meus alunos da altura, uma investigação à ação no terreno, e depois fiz doutoramento na Universidade de Aveiro com a professora Sara Carvalho, que é compositora, e com a professora Graça Mota, que é educadora. Aqui, o mundo da improvisação, de facto, é um mundo que me diz muito, não é? A minha primeira ligação com ele acho que foi mesmo logo no início, quando comecei a tocar com as bandas, aos 14, 15 anos. Quem toca numa banda sabe, muitas vezes a coisa surge de maneira improvisada, porque seguimos o baterista, porque seguimos o guitarrista que está a fazer qualquer coisa. Portanto, começou mais ou menos por aí. De uma forma mais séria, começou quando eu conheci o Henrique Fernandes, que está aqui na plateia. O Henrique Fernandes é músico, é contrabaixista e é um músico que também muito ligado à criação dentro da música experimental. Conheci o Henrique e conheci uma série de outros músicos, como o Gustavo, como o Sérgio, com quem comecei a tocar, com quem comecei a aprender, e depois disso estive de facto envolvida, e estou até hoje envolvida, em vários projetos, como o Blob, o Serosh, o Space Ensemble, vários projetos mais ligados à música experimental e àquilo que se chama improvisação livre, o free improv, digamos assim. Depois, na área de educação e de investigação, a minha ligação começou principalmente quando comecei a minha licenciatura. Eu tive a feliz oportunidade de ir trabalhar para as escolas logo no primeiro ano. Nós tínhamos uma disciplina chamada Prática Pedagógica e íamos trabalhar, portanto, no primeiro ano observávamos, no segundo interagíamos, no terceiro mais e no quarto ainda mais. E qual foi o meu espanto, não é? E foi com muita tristeza que me apercebi que a educação musical das crianças naquela altura, portanto, crianças entre os 6 e os 12, 13 anos, era semelhante, ou até às vezes pior, daquela que eu tinha tido, né? E aí começou a minha questão da investigação, porque aí comecei a pensar que algo não estava bem. Portanto, na altura eu ligava, havia muito peso sobre a questão teórica, continuava a haver muito peso sobre a questão teórica e muito peso sobre a música dita clássica e também a música tradicional. E eu tinha muito aquele pensamento que na altura foi um pouco desenvolvido, que é se as crianças, antes de aprenderem a escrever e a ler, aprendem a falar, como é que antes de aprender a ler, a escrever música e a fazer teoria musical, como é que podemos fazer isso antes de tocar, antes de cantar, antes de experimentar fazer música. Portanto, isso levou-me a ler
muita coisa na altura e a perseguir a minha investigação nessa direção e também a começar a experimentar coisas muito diversas em contextos formais, escolas e não formais ligados à educação. Depois agora aqui, enfim, isto é um tema, é impossível arrumá-lo assim em 10 minutos, mas tem que ser, né? Não tem o dia todo. Vou falar de uma segunda etapa, digamos, da minha vida, que está muito presente também até aos dias de hoje e que também entrelaça-se muito bem com todos estes domínios da educação, da investigação, da prática musical, que é a sonoscopia. A sonoscopia é uma associação, se eles me perguntassem, eu diria exatamente isto, é uma associação dedicada à prática, à criação, à promoção da música experimental e da sound art. Portanto, tem a sua sede no Porto, se quiserem visitar o site, sonoscopia.pt, tem a sua sede no Porto, na zona de Carvalhido, e é essencialmente isto que vos vou dizer. Por um lado, um espaço de trabalho. Portanto, eu gosto muito de olhar para aquilo como um espaço para onde nós vamos trabalhar. Nós somos um coletivo e aquilo é o nosso espaço para trabalhar, para experimentar, para fazer música, para construir novos instrumentos, para criar novos projetos. Portanto, é um espaço que está muitas vezes muito desarrumado, exatamente por causa disso. Depois também para a troca de conhecimento e de aprendizagens múltiplas, porque nós somos diversos e temos diversas competências, uns mais dentro da área da composição, outros mais dentro da música punk, outros mais dentro da música experimental, outros mais dentro da educação, outros mais dentro da investigação. Portanto, e aí acontece esta troca de uma forma quase natural, não é? Basta sairmos do nosso cantinho onde estamos a trabalhar, vamos ao corredor, temos uma conversa, quer dizer, e os projetos às vezes até surgem muito daí. Dedicado à educação e à formação, e depois isto não surgiu logo, com o surgir da sonoscopia, com o nascimento da sonoscopia, mas foi crescendo, primeiro pela nossa necessidade de nos formarmos também a nós, de crescermos, e portanto nesse sentido de formação para adultos. Aliás, esta fotografia é um instrumento construído com o Yuri Ledman, que faz instrumentos não convencionais. Isto é uma guitarra totalmente não convencional. Portanto, veio dessa nossa necessidade de experimentar novos mundos e depois dedicamos também, sempre dentro desta coisa da música experimental, do som, da sound art, dedicamos também um espaço aos miúdos também. E depois uma coisa fantástica é com recursos diversos, cada vez mais, não é? Partilhados por todos os membros. Portanto, é um espaço onde eu posso utilizar tudo o que lá existe. Nós temos um estúdio de gravação, temos uma oficina para a construção de instrumentos, temos um espaço para a apresentação de concertos, portanto, e tudo o que lá está eu posso utilizar como podem utilizar os outros membros. Muitas das coisas foram doadas, outras foram sendo compradas por nós, mas muitas até foram doadas um pouco naquela onda as pessoas começaram a ficar interessadas pela sonoscopia, começaram a acarinhar a sonoscopia e algumas coisas, colunas, lembro no início, foram doadas. Além de um espaço de trabalho, eu também distingo aqui um espaço de vivências totalmente sem hierarquias, portanto, nada numa linha com presidente, não existe isso, marcada pelo respeito mútuo e por relações completamente informais, não é? Vemos aqui um exemplo, o Alberto e o João Martins. Para partilhar ideias, sem dúvida, dialogar e divulgar a música experimental, que é o nosso foco principal da ação, embora nós hoje também estejamos muito ligados à performance, à música para teatro, à projeção de filmes, mas há sempre ali uma ligação com o som e com esta abordagem mais livre ao som. Para assistir a concertos, temos feito bastantes concertos, performances e outros eventos relacionados com o som e a música experimental realizada a nível nacional e internacional. Depois, qualquer dúvida também. Por projetos e públicos, eu diria que a sonoscopia atua assim em duas grandes áreas. Por um lado, a criação, experimentação e divulgação. E, por outro lado, a educação. Aqui temos alguns dos nossos projetos. Aquilo que eu vou mostrar hoje é o Fanopticon. Vou mostrar aqui um vídeo. Ocorreu um erro inesperado. Peço desculpa. Há bocado não ocorreu erro nenhum.
Ok, o Phanopticon é um modelo de criação e representação sonora coletiva, inspirado na arquitetura do Panóptico, que foi um edifício pensado por Jeremy Bentham no século XVIII, um edifício para uma prisão, e onde uma torre central tem uma visão de 360 graus por todas as celas que estão dispostas, digamos assim, em círculo. O Phanopticon é quase um reverso desta medalha, não é? Conceitualmente, as ideias de controle e de poder são trocadas, não é? E podem ser, estão contidas, são trabalhadas a partir de representações sonoras, livres e abstratas, que depois o público recebe de cada um da sua forma. Também o Phanopticon tem uma espacialização muito interessante, uma vez que no centro se reúnem uma série de fontes sonoras, eletrónicas, acústicas e também colunas, e portanto e o público posiciona-se ao contrário, não é? De forma concêntrica e tem acesso, digamos assim, a ver e ouvir tudo o que ali se passa. Alguns destes instrumentos foram construídos por nós, na Sonoscopia. Temos aqui um laptop acústico. Gustavo Costa. Lá está a questão no centro, mas aqui toda a gente vê o centro, é um pouco ao contrário, não é? do Panóptico. Na outra área, eu vou passar já para outro vídeo, porque provavelmente também não estará a funcionar. A outra área que eu queria falar, que é a área da educação, portanto, nós temos um ciclo regular, que são as oficinas de verão. Tentamos ter sempre em julho oficinas para crianças de 6 aos 10, depois outro grupo dos 11 aos 13, mais ou menos, e depois até aos 18. Temos as nossas encomendas, não é, que são feitas. O que vos vou mostrar aqui, por exemplo, foi uma encomenda feita pelo CCB, desculpem, pela Casa das Brincadeiras. A gravação é que depois foi feita no CCB, porque também foi pedido para ser lá apresentado. E depois temos as nossas oficinas pontuais, que
podem ser feitas na sonoscopia ou fora. Eu vou-vos mostrar então esta oficina criada pelo Henrique, pensada pelo Henrique, que se chama Das Gavetas Nascem Sons. Como vocês podem ver, a ideia de um instrumento coletivo constituído por gavetas e portinhas, e podem perceber que destas portas, de todas as portas e as gavetas, nasce um som, não é? Pode ser uma coisa muito simples, como uma folha de papel, ou uma estrutura mais complexa. E a ideia é que se crie música em conjunto, de uma forma intencional ou de uma forma totalmente não intencional. Isto foi de facto gravado, julgo eu, no CCB, exatamente. Num workshop que fizemos lá no Festival de Big Bang. E a ideia é apelar à experimentação, à procura, à curiosidade e ao tocar em conjunto. Já com crianças a experimentar. Usamos muito texturas aqui também. Ok. Ok, falemos agora um pouco do meu percurso na educação e na investigação e como é que eu tenho passado, ou tenho procurado passar tudo isto para o trabalho com os miúdos e com os mais. Eu sou professora, já lecionei a miúdos pequenos e também na universidade, portanto trabalho com miúdos e graúdos. Portanto, e como é que mas acima de tudo com as crianças, como é que eu tento, e os jovens, como é que eu tento passar isto para as salas de aula e para as escolas? Por um lado, focando-me aqui numa ligação que eu acho que é fundamental, não é? A escola às vezes é quase um gueto, não é? Tem 4 paredes que as separam da vida, não é? E acho que isso está totalmente errado. E, portanto, por um lado, eu tento de facto trazer e procurar conhecer quem são aquelas crianças que estão à minha frente, ou aqueles jovens, de que música é que gostam, o que é que estão habituados a ouvir, o que é que já sabem sobre música, porque muitas vezes já sabem muita coisa. Portanto, é esta mistura da vida e da música que se faz para além da escola e da forma como se faz música para além da escola. Aprende-se muito com outros tipos de música, com outros tipos de formação, que trabalham de uma forma muito menos formal, sempre em colaboração. Portanto, é procurar trazer isto para dentro das salas de aula, acho que é fundamental.
procurando olhar a música como veículo para a criação de novos significados para o mundo e depois acho fundamental um veículo para a expressão dos mundos pessoais e sociais. A música é uma reflexão, tal como é a filosofia, tal como é a ciência, não é? Uma reflexão sobre o mundo, só que, e sobre os outros que nós fazemos. Só que o meio de se expressar são sons, portanto é diferente, e são intensidades, e são texturas. Portanto, sempre com estes princípios muito fortes e muito vincados, um princípio democrático quase da assunção de que a música é um direito universal, não é? E um princípio ético que me guia no sentido de perceber quem são as pessoas que tenho à minha frente, de diferenciação, porque todos fazem percursos diferentes. Eu fui fazendo nas escolas coisas muito loucas, que assustavam muitos professores. É raro eu dar uma aula igual para todos ao mesmo tempo. De uma maneira geral, ponho os miúdos espalhados pela escola. Um pode estar a fazer uma pesquisa teórica sobre qualquer coisa, outros 5 estão a fazer uma composição sobre um tema qualquer. Portanto, a vida, digamos assim, eu procuro imprimir uma vida diferente na escola, através dos miúdos, porque os miúdos são a grande força. Se eles se entusiasmam, a coisa nunca mais para. E depois um grande peso que dou, procuro dar à criatividade, não é? O instrumento constrói-se e a criatividade é fundamental. Nós criamos o nosso conhecimento, portanto o trabalho criativo, o trabalho que envolve a imaginação, para mim é fundamental. Na escola isto consubstancia-se desta forma, por um lado em trazer outras músicas para a escola, não é? Muito para além da música clássica e das músicas tradicionais, que é o que mais se ouve, mas outras músicas, todo tipo de música, todos os géneros. Por outro lado, de que o professor se olhe a si próprio, é muito importante para mim, um professor de música, ter uma atividade como músico, que o professor se olhe a si próprio como músico e que olhe os seus alunos como músicos que também estão em formação, obviamente. Por outro lado, esta questão da criatividade, que já falei, e por outro lado, a colaboração, não é? O sentido, a educação é muitas vezes demasiado individualizada, centrada no indivíduo, e a música, quer dizer, a música é uma prática social. Se olharmos para o século XV, XVI, as pessoas faziam música em eventos sociais, nas cortes, na missa, esta questão do auditório, uma série de pessoas que estão a assistir ao concerto surgiu só no século XIX, não é? Portanto, se olharmos um pouco para trás, a música foi sempre uma prática social, uma prática comunicativa e expressiva. E, portanto, esta questão da colaboração, para mim, faz todo sentido. E é tudo. Muito obrigada.